Me conta, assim, um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente, meu nome é Roberta Krumenauer, eu tenho 28 anos. Eu sou formada em técnico de enfermagem há 8 anos. Estou estudando enfermagem, né? Eu trabalho na SAMU e, além disso, né, estou agregando também o meu papel como influenciadora, né? Eu comecei em função do Miss e está sendo muito gratificante. E me conta essa história do Miss aí, como é que você foi parar nisso? O que te despertou para você ir para esse lado? Posso dizer que eu meio que caí de paraquedas. As pessoas acham muito engraçado isso porque a minha vida profissional nunca foi voltada para uma área em que fosse ligada à imagem, à minha imagem pessoal. Então, ao longo dessa minha jornada, eu comecei a ter baixa autoestima, eu me inspirei numa depressão, não cheguei a desenvolvê-la, mas eu percebi traços em mim que eu estava podendo, né, desenvolver uma. Então, foi aí que eu procurei uma ajuda profissional. Tinha ido procurar uma psicóloga e numa sessão, numa consulta, ela também identificou esse ponto, em que eu não estava me olhando mais como mulher, como Roberta, mas nunca fui atrás, assim, de procurar algo mais, me arrumar mais, usar um brinco. Então, além dessa ajuda com a psicóloga, eu achei no Instagram mesmo, nos stories, uma que atualmente é minha parceria, que é a Michelle Farias. Eu via que ela fez ela estava fazendo um curso de autoestima para mulheres que não estavam mais conseguindo se encontrar, estavam com algum problema na família, estavam com algum problema depois, por exemplo, pós-parto. Daí eu pensei, uma oportunidade para mim. Aí foi aí que a gente começou a fazer alguns encontros semanais e ela despertou, então me colocou contra a parede para começar a me enxergar, para ver quem é que era a real mulher que estava dentro de mim. Aí ela começou a ver em mim uma coisa que nem eu vi em mim mesma, né? Esse tino, essa disponibilidade, essa desenvoltura, né, para concorrer a um Miss. E depois de passar por todos os processos, né, para mim primeiro cuidar da minha autoestima, ela chegou para mim num dias assim da aula e falou para mim: Beta, por que tu não concorre a um Miss Plus Size? Aí eu fiquei pensando, e era uma coisa assim que eu nunca tinha falado para ninguém, que eu tinha um sonho, né? Que eu tinha talvez a vontade de fazer. Porque durante a minha vida toda, eu gosto de falar que eu nunca fui a protagonista, mas sim aquela pessoa que estava por trás da protagonista, né? Eu nunca gostava de me expor. Eu comecei a despertar esse gostinho lá no fundo que eu não tinha contado para ninguém. Ela procurou alguns concursos para mim, a partir daí que a gente deu o pontapé inicial. Eu me inscrevi nesse concurso que eu estou atualmente, né, que é organizado pela Nanda Martinez. Passei por todas as etapas online em função da pandemia e estou agora na final. Eu iniciei num propósito e terminei num resultado totalmente diferente. Mas eu precisei daquele propósito inicial, daquele pontapé inicial para me encontrar onde eu estou agora. Mas muito mais do que o resultado de ser uma vencedora, né? Ou mesmo de ser uma finalista do concurso, é um resultado de uma mudança interna sua, né? Exatamente. De uma mudança, de uma autopercepção, de uma mudança dessa autoimagem, de uma aceitação. Não é só ter a coroa, não é só ter a faixa de Miss Plus Size, mas sim realizar esse sonho, como tu falou, que eu despertei ao longo dessa minha trajetória, né? Uma coisa que eu nunca tinha imaginado, foi um sonho que eu desenvolvi, e esse é acho que uma das maiores felicidades que a gente pode ter, quando a gente está de bem consigo mesma e poder realizar esse sonho. Com certeza. E como que é interessante, né? Porque quando a gente fala de Miss, eu acho que no imaginário da grande maioria das pessoas, a gente vem associado como uma pessoa alta, uma pessoa magra, aquele cabelo liso, muitas vezes loiro, aquela beleza assim que parece que foi esculpida à mão. Não é? E aí o Miss Plus Size vem numa lógica inversa disso, né? De falar que as pessoas podem ser lindas e podem estar bem consigo mesmas, tendo o corpo que tem, não é? Exatamente. Deixa eu mudar a tua palavra, não que podem, mas devem ser, elas devem se aceitar bonitas, porque elas são bonitas. Todas, tanto mulheres como homens, todo mundo tem sua beleza. A gente só precisa encontrar ela.
independente do peso, da altura, né, da religião que se tem. Então, foi uma coisa que eu percebi que, confesso, que talvez achava que Miss realmente seguia esse padrão. Mas quando eu encontrei o Miss Plus Size, eu encontrei N possibilidades de se trabalhar com uma mulher. Porque não é necessariamente um padrão que se existe, né? Um padrão que a gente tenha que seguir. Eu gosto muito de dizer que o plus size, ele é para quebrar esses paradigmas, esses padrões que a sociedade impõe sobre nós. Por que que as mulheres têm que ser magras? Por que que as mulheres têm que ter o cabelo liso? Por que que as mulheres têm que ser loiras? Não, as mulheres têm que ser da forma que elas se sentem à vontade, das formas que elas se gostem. Porque, independente se tiver um manequim 36 ou 50, você tem que estar bem consigo mesma. Porque não adianta ter um manequim 36, matar na academia e sempre querer uma perfeição. Sendo que não existe a perfeição. Então, o tamanho da roupa não define o seu caráter, não define a sua felicidade. Você tem que só estar bem consigo internamente. A gente chegou num momento da sociedade em que, falando como profissional da saúde agora, está se desenvolvendo muito problemas de depressão, baixa autoestima, principalmente mulheres, porque a mulher, além de fatores hormonais que influenciam também em várias fases da vida, ela segue muito esses padrões que são de fotos de Instagram, fotos de revistas, fotos de novelas, né? E até mesmo aquelas propagandas, né, que a gente vê na TV que são inviáveis para a nossa saúde mental. Então, cada vez as mulheres estão deixando de ser elas mesmas para chegar a essa perfeição, a essa foto do comercial, a essa foto do Instagram. Exatamente. E além desses distúrbios, né, que você trouxe, transtorno de ansiedade, estresse, tem os transtornos alimentares também, às vezes, envolvidos nisso. Exatamente. É como se fosse uma beleza que precisa ser encaixada a qualquer preço. Então, eu não cuido de mim por causa da minha saúde, porque eu quero, né, ter uma condição de vida melhor, nada disso, mas eu cuido unicamente para encaixar dentro desses padrões. Porque muitas vezes a gente não se veste para nós. A gente se veste para outra pessoa olhar para nós e a gente quer a aprovação dessa pessoa. E não é o certo, nós temos que ter a nossa aprovação. Eu tenho que olhar no espelho e gostar do que eu estou enxergando. E como que as pessoas olham para você sendo uma Miss? Bem ao contrário do que eu imaginava. Eu pensava que quando eu anunciaria, né, para os meus amigos, até mesmo para os meus familiares, eu pensava que eles não iam acreditar em mim. Eu pensava que talvez eles achassem que fosse fogo de palha, porque é modinha, alguma coisa. Mas pelo contrário, todos, desde a minha família, no momento que eu falei que eu estava fazendo os cursos com a Michelle, a minha família falou assim: tu quer concorrer ao Miss Plus Size, né, Beta? E eu não tinha falado nada para elas. Nada, nada, nada. E aí que eu vi que as pessoas veem em mim um potencial que nem eu via. Eles me veem como uma influência para eles, que é um dos propósitos do Plus Size, né? Além de tu estar bem consigo mesma, tu também tem que conseguir transparecer isso, né? Porque não é da boca para fora. Tu tem que estar integralmente com aquele sentimento de que você está bem realmente consigo mesma. E graças a Deus é isso que eu estou conseguindo passar para os meus amigos, para os meus colegas. E isso é um sentimento muito prazeroso, porque eu acredito que o meu diferencial aqui na Terra é realmente fazer essa diferença nas pessoas, é ajudar as pessoas. E com o Miss, além da minha profissão de técnica de enfermagem, que eu já consigo proporcionar essas coisas, o Miss também está agregando isso, mas com uma satisfação pessoal mais ampla, parece. Que atinge mais pessoas também, até exatamente, pela sua influência nas mídias sociais também, levando essas reflexões, esses pensamentos. Sim. É muito bacana, viu, o seu trabalho. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. E como que às vezes a mídia, a sociedade e muitas pessoas transmitem de que a gente pode ser alguma coisa, basta a gente querer. Então, você pode ter o corpo que você quiser, basta querer.
E a gente Isso. sabe que tem muitos fatores que influenciam nesse nosso corpo. Nesse Exatamente. nosso corpo ideal, que é inatingível, né? Que é o que está na nossa mente ali. É claro, a gente não está falando para não buscar a saúde, nada disso, né? Sim, não. Mas é uma coisa de um ideal de beleza, de um ideal ali, de uma escultura, e que basta querer. Então, se eu não tenho aquilo que eu quero, é como se eu fosse fraca, como se eu não fosse boa o suficiente. Exatamente. E aí joga até uma culpa para mim. Ao invés de aumentar a minha autoestima, acaba me derrubando mais ainda. Exatamente. A gente tem que analisar que tipo de objetivo a gente está traçando. Se esse objetivo é positivo para a nossa saúde, tanto física como mental. Então não adianta estipular uma meta. Por exemplo, eu vou te dizer como exemplo, o meu exemplo que foi durante os últimos anos que me trouxe a uma baixa autoestima. Até determinada fase da minha vida, eu sempre mantive um peso. E no verão eu consegui emagrecer mais um pouco. Mas aí chegou uma fase, depois dos 22 anos ali, eu não consegui mais manter esse meu ritmo de emagrecimento, ou o meu ritmo de peso, né? Estagnar meu peso. Isso que começou a me deixar com essa baixa autoestima. Mas no momento em que eu percebi, poxa, eu não tenho mais 17 anos, eu não vou conseguir manter o meu peso 17 tendo 22, e agora atualmente com 28 anos. Existem questões hormonais, existem questões da própria idade, existem fatores externos, existem fatores internos que influenciam no emagrecimento. Então não adianta eu procurar o meu corpo de 17 anos se eu estou com 28. Se daqui a 2, 3 anos, talvez, ou amanhã, eu possa ter uma gravidez que vai alterar totalmente o meu fisiológico, né? E como altera? Exatamente. Eu não tive essa experiência ainda, mas eu sei, né? Em função da minha profissão, eu vejo muitas mulheres que elas se deprimem depois de uma gravidez em função disso, né? E é esse trabalho que o MIS traz para nós. E eu acho até que chega a ser um nível de violência da sociedade, né? Manter os padrões. Claro, eu acho que isso se dá tanto para homens quanto para mulheres, mas parece que a mulher é mais afetada, né? Até em simples detalhes, assim. Você tem que depilar. Você tem que se mostrar sexy. Você tem que usar maquiagem. Você tem que um tanto de coisa. Como se esse nosso gênero, né? Já colocasse um monte de coisa goela abaixo, essa ditadura mesmo da beleza que acaba nos cegando, nos oprimindo. E hoje é esse padrão, né? Nessa sociedade líquida que a gente está, hoje tem esse padrão. Daqui, sei lá, ano que vem, ou no final do ano, daqui a 2 anos, já vai ser outro padrão. E aí as redes sociais também cada vez vão mais trazendo isso, essa celeridade. Parece que as pessoas que não acompanham aquilo, que não estão vivendo, né, no mundo. Que não estão vivendo, sim. E aí elas às vezes ficam à margem também, né, da sociedade, como se não fizessem parte disso. É que, infelizmente, ao longo de todos os anos, a mulher é vista como um objeto sexual, não como uma mulher. Aí entra a questão do empoderamento feminino, que é isso que a gente tem que trabalhar, essa solidariedade, que nós somos mulheres, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente faz qualquer tipo de atividade, não para satisfazer alguém, mas assim para nós, um prazer nosso, da gente estar bem consigo mesma, da gente ter a capacidade de realizar um trabalho, a capacidade de gerar uma criança. É isso que a gente precisa, essa nossa integridade, essa nossa junção com outras mulheres. Se todas caminhassem no mesmo ritmo, eu acredito, claro, né, que é um sonho que talvez, acho que para todas nós atualmente, é essa queda do feminicídio que a gente está tendo muito, né, a violência contra a mulher, e é justamente por causa desses fatores. Olha uma propaganda de cerveja, sempre tem que ter aquela mulher bonita, né, com pouca de biquíni, roupa, isso. Com pouca roupa. Por quê? A mulher é só isso? A mulher não é só isso. A mulher pode desempenhar qualquer outra função.
qualquer outro trabalho, basta ela querer, né? Não é... Você não precisa chegar a essa perfeição, a esse corpo, porque os outros querem te ver num comercial de cerveja, por exemplo. E esse é um dos princípios que eu acredito que complementa o que você estava falando, né? A questão de nós, mulheres, começar a nos vermos diferentes. E ao invés de valorizar essa beleza, afinal de contas, a gente vive num país tão miscigenado, né, com tantas culturas e pessoas vindo de vários países. Então, às vezes, você vê um coreano andando na rua, você não sabe, né, se ele é coreano ou se ele é brasileiro, ou mesmo, né, outras pessoas de outras nacionalidades. Então, e como que essa diversidade é tão bonita? E ao invés de valorizar esses padrões de beleza, eu acho que valorizar, na verdade, um estilo saudável, né? De uma vida saudável, de escolhas saudáveis. A ideia de que a mente sã, corpo são. Então, se a nossa mente está boa, até reflete no que a gente come, no que a gente faz, a maneira com que a gente lida com o nosso corpo. Se é de uma forma prejudicial ou é de uma forma amigável, de aceitação. E talvez as pessoas não estejam com a mente tão boa, nem buscam esses modelos que estão nos outros. Como é que não me encaixe nos seus padrões de beleza. Isso. Porque cada um tem seu padrão, não adianta. Cada um tem sua raça, sua etnia, né? Como esses dias a gente viu o caso dessa influenciadora que morreu em função de uma lipo. A LipoLed, que está tão famosa entre os influenciadores. E a questão de ser influenciador. Porque ela, com certeza, fez esse procedimento em função de outras pessoas fazerem também. Se ela fez isso, imagina a menina que tem 15 anos, que tem 14, que tem 17, que a recém está começando a desenvolver como mulher, ou até mesmo entrando na fase da adolescência. Ela vai despertar a vontade em fazer uma lipo, em fazer uma rinoplastia, fazer qualquer tipo de procedimento, porque aquela influenciadora fez. Porque aquela moça fez para ficar mais bonita numa foto de Instagram. Eu, por exemplo, fui uma pessoa independente antes de ter engordado, né? Eu nunca pensei em fazer um procedimento estético. Porque desde que eu entrei numa rede social, desde lá do Orkut, né, que a gente via essas fotos bonitas, enfim, das mulheres, eu nunca fui adepta a essas ideias, né, de transformar o nosso corpo numa coisa que não existe, porque daqui a pouco tu começa a fazer um procedimento e tu não consegue parar mais, né, se torna um vício. Aí, daí eu fico pensando, o que adianta tu fazer, se transformar, e quanto por cento do teu corpo tu vai ter teu? Né? Quanto por cento do corpo, quanto da tua essência vai permanecer nesse corpo? A gente não pode almejar esse perfeccionismo porque só Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não nascemos para sermos perfeitos. A gente vai errar, a gente vai ter o nariz torto, a gente vai ter a boca torta, a gente vai ter o cabelo um pouquinho, a gente mexendo o cabelo para ficar um pouquinho melhor na câmera. Mas a gente é ser humano, não adianta, né? A gente tem nossos altos e baixos. A gente só precisa gostar de nós mesmos. Só isso. Eu acho que no momento em que a gente se encontra, que a gente internaliza isso, a nossa vida muda que não 100%. Não vou dizer que mudou 100% a minha vida, mas uns 80% muda. É a maneira que a gente passa a ver as coisas. Então não é que o mundo muda, é a nossa visão de mundo que passa a ser diferente. Exatamente. E esse dado dessa influenciadora digital que faleceu, traz para a gente também um retrato da nossa sociedade hoje. Porque o Brasil hoje lidera o ranking de pessoas que mais fazem cirurgias plásticas. Eu acho que se a gente libertar desse padrão do outro, desse olhar do outro, a gente tem um nível de aceitação muito melhor e a gente é mais feliz também, né? Quando a gente se liberta dessas amarras, quando a gente passa a olhar mais pra gente mesmo, né, do que pro outro. Nossa, você tem um rosto tão lindo, por que não emagrece? Mas por que emagrecer se eu me sinto bem assim? E é isso aí, sabe? A gente tem que quebrar esses padrões, essas frases gordofóbicas do nosso vocabulário,
tanto nosso como das pessoas, né? Porque às vezes a gente também acaba pensando nisso, pá, eu me olho como eu tô gordinha, como eu tô feia, sabe? Por que eu não emagreço? Excluir essas palavras do nosso vocabulário, que só vão alimentar coisas negativas no nosso organismo. E buscar cada vez ter não a perfeição, mas sim uma boa autoestima. Eu acho que isso é um fundamental, né, para nós mulheres atualmente. Beta, foi um prazer falar com você, viu? Você é uma simpatia.